Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao mais novo canal sobre a indústria no Brasil. Agora você vai conhecer um pouquinho como aconteceu o desenvolvimento industrial no Brasil. A industrialização no Brasil foi historicamente tardia ou atrasada. Enquanto na Inglaterra acontecia a primeira revolução industrial, o Brasil vivia sob o regime colonial e escravista. Desta maneira, as primeiras fábricas só puderam ser abertas com a chegada da família real ao Brasil, em 1808. Vamos dividir essa história em 4 fases. Primeira fase, período colonial. Do descobrimento até 1808. Fase da proibição. Durante o período colonial, a metrópole portuguesa proibia a manufatura, pois os produtos iriam concorrer com os do reino. Com o fortalecimento da economia, a colônia poderia se tornar independente, o que não interessava a Portugal. O Alvará de 1785 foi uma lei de 5 de janeiro desse ano que proibia as indústrias no Brasil. Segunda fase, primeiras fábricas no Brasil. Em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, o príncipe regente Dom João tomou algumas medidas que favoreceram o desenvolvimento industrial, entre elas: extinção da lei que proibia a instalação de indústrias de tecidos na colônia. Liberação da importação de matéria-prima para abastecer as fábricas, sem a cobrança da taxa de importação. Essas medidas não surtiram o efeito esperado, pois o mercado interno ainda era pequeno. A maior parte da população era escravizada e não poderia comprar estes artigos. Terceira fase, industrialização no governo Vargas. O primeiro governo de Getúlio Vargas, de 1930 até 1945, foi decisivo para a industrialização brasileira. Com o governo Vargas, o Estado passa a investir e abrir empresas públicas. Ele privilegia a indústria pesada, ou seja, aquela que transforma a matéria-prima e fabrica bens de grande porte. O contexto exterior também ajudou, pois era complicado importar máquinas no momento em que os países europeus se preparavam para a guerra. Curiosamente, a Alemanha nazista tornou-se compradora do algodão brasileiro a fim de vestir seus soldados. Para instalar a indústria pesada era preciso financiamento e isso foi possível graças ao empréstimo obtido junto aos Estados Unidos. Assim foi construída a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Este acordo se deu na época quando o Brasil foi lutar junto aos americanos na Segunda Guerra Mundial. Outras indústrias de base do período são a Companhia do Vale do Rio Doce, 1942, para a extração de minério de ferro e a Fábrica Nacional de Motores, 1942. Quanto à mão de obra empregada nas fábricas, observamos o crescimento de operários vindos do Nordeste brasileiro. Quarta fase, do governo JK até os dias de hoje. Com a chegada de Juscelino Kubitschek à presidência, se observa o crescimento da indústria de bens intermediários. JK privilegiou a indústria automobilística em detrimento do transporte ferroviário e a fabricação de autopeças conheceu um grande impulso. Para isso, abriu a economia brasileira ao capital estrangeiro. Igualmente, verifica-se um incremento industrial automobilístico de São Paulo, no ABCD Paulista, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. A construção de Brasília também garantiu o fomento da indústria nacional, pois era preciso muito material para levantar a nova capital. Cenário da industrialização atual. Atualmente o país vive um forte crescimento e desenvolvimento industrial, motivado e influenciado pelo capital externo e pelas multinacionais instaladas em nosso território. Há um forte desenvolvimento industrial nos diversos tipos de indústrias, desde a indústria de base até as indústrias de alta tecnologia. O Brasil é dependente economicamente de outros países, para quem destina sua produção, seja ela industrial, seja agroindustrial, e também depende das tecnologias produzidas por países desenvolvidos, o que denota uma fragilidade na economia nacional, pois faltam investimentos em pesquisa e educação, o que poderia ampliar a produção na área tecnológica e diminuir essa dependência. Os desafios que o país enfrenta na atualidade giram em torno de questões como minimizar a dependência de outras economias e implementar planos governamentais e projetos que viabilizem a produção de ciência e tecnologia para promover o desenvolvimento industrial.
O Brasil conta com parques industriais sofisticados e competitivos, de maneira descentralizada em todo o território, com produção de bens de base, intermediários e de ponta. Setores como farmacêutico, automobilístico, eletroeletrônico, energético, têxtil, alimentício, entre outros, são destaques na nossa produção, bem como o agroindustrial. Se você gostou desta história, deixe um gostei e um comentário. Se quiser mais conteúdos assim, se inscreva no canal. Até a próxima história.